Olá pessoal, mais uma aula para vocês aqui de geografia. Uma aula que ela vai ser continuação da aula que eu coloquei para vocês aqui no canal, que é uma aula de formação da Terra, certo? Então a aula que eu vou colocar hoje para vocês vai ser tipo de relevo, não é? Que é uma aula que vai enquadrar lá no ambiente da Terra, litosfera. Lembra que formação da Terra eu dividi os ambientes da Terra em atmosfera, camada de água, litosfera, camada de rochas, hidrosfera, camada de água, né? E a biosfera, camada de vidro. Né? Então a gente vai ficar só na litosfera, que vai ser a camada de rocha, que a gente vai ter outros assuntos, além de tipo de relevo. A gente vai estudar tipo de solo, a gente vai estudar estrutura da Terra, a gente vai estudar todos esses assuntos que estão acoplados com litosfera, beleza? Então, continuando o assunto, vamos lá. Primeiro, o que se trata relevo, pessoal? O que seria relevo? Né? Então, a gente entende relevo por formas da Terra. Né? Trocando em miúdos, relevo é a forma da Terra. Mas como assim? Quando tu olha pela tua janela, tu vê várias formas, né, na Terra. Tu vê áreas baixas, áreas altas, principalmente em área que não tem tanta vegetação. Né? Uma área onde tu, por exemplo, de plantações de aves de pequeno porte, né? Por exemplo, de gramas, né? Uma área de muita grama, uma área de plantação de batatas, por exemplo, né? Quando tu olha, tu vai ver várias formas, uma área mais baixa, uma área mais alta. Então, essas formas são chamadas de relevo, beleza? Então, as formas são chamadas de relevo. Então, bora lá. Trata-se do conjunto das formas da crosta da Terra. Lembra, a Terra ela tem 3 camadas. O núcleo, que fica lá no centro, lembra lá na aula de formação da Terra. O manto, que é a camada do meio, camada intermediária, e a crosta, que é a camada superficial. Pois essa crosta, olha para ela tem forma. Essa forma é chamada de relevo, beleza? Então, manifestando desde o fundo dos oceanos, as dorsais dos oceanos, até as áreas emersas, até os continentes, até recôncavo, até ilhas, né? Então, tudo isso vão ter formas, e essas formas, relevo, tranquilo? Então, essas formas, pessoal, elas são resultantes de duas forças que elas agem, né? Então, uma força que a gente vai chamar de endógena, quando tu fala em, tu chupa para dentro, né? Então, lembra de dentro, né? Então, são as forças que formam o relevo, né? Então, as forças formadoras, que é principalmente o vulcanismo e o tectonismo, né? O vulcanismo dos vulcões e o tectonismo, encontro de placas tectônicas. Lembra novamente da aula de formação da Terra, certo? Então, essas formas vão provocar soerguimento, né? Soerguimento da crosta, né? Vão formar o relevo. E as forças exógenas, elas vão tentar aplanar, né? Elas vão tentar aplanar o relevo. Então tem duas forças, uma vinda de dentro e outra vindo de fora. As de dentro são as endógenas e as de fora as exógenas. As de dentro formam e as de fora modelam. Beleza? Então quem são essas forças modeladoras? Principalmente o homem metendo o pentelho dele, né? Então principalmente a ação do homem, mas os ventos também, as precipitações. Quando eu falar de precipitação, leia-se chuva, granizo, neve, né? Então tudo isso é precipitar, tudo isso é precipitação. E também as vegetações, que também modelam o relevo. Beleza, pessoal? Então, quais são as principais formas do relevo? Né? Então, o relevo ele vai ter o planalto. Aí tu esquece aquilo que a gente aprende. Infelizmente, a gente aprende lá no fundamental, porque a professora quer explicar de forma mais rápida e de forma com que a criança aprenda, não é? Não vai dar um conceito tão abstrato para a criança. Ela diz que planalto é um plano alto. Né? Aí você fica com isso na cabeça e quer ir até o ensino médio com isso. Né? Então, planalto não é um plano alto. Vou já dar o conceito para vocês. Tem o planície, montanha e as depressões, beleza? Então bora para o conceito de planalto que eu prometi para vocês, pessoal. Então o que vem a ser planalto? Não é um plano alto, né? Planalto é o quê? É uma superfície onde predomina o processo de erosão, né? Então para ficar mais fácil, é uma área onde o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação. E o que diabos é erosão e o que diabos é sedimentação? Galera, quando eu falar de erosão, vai lembrar de destruição
do relevo, né? Destruição é uma palavra muito forte, né? Mas lembra de forças que vão tentar destruir rochas, vão tentar destruir grandes escarpas, grandes picos, né? Elas vão esculpir. Lembra do trabalho do cara que está lá esculpindo rochas, né? Pois a mesma coisa vão fazer principalmente as forças, principalmente não, as forças exógenas, as forças de fora. Elas vão esculpir, elas vão erodir, né? Então o Planalto é uma área onde o processo de erosão, de destruição, é maior que o processo de sedimentação, de preenchimento, certo? Então, são áreas entre 200 metros e 2.000 metros de altitude. Aí eu vou diferenciar altitude de latitude, que está numa aula para vocês aqui do canal de cartografia. Latitude é o quê? Uma distância em graus, né? Latitude, uma distância em graus de qualquer ponto da Terra para a linha do Equador. Que você vai lembrar também de longitude, que é uma distância em graus de qualquer ponto da Terra para o meridiano de Greenwich. E altitude é o quê? Não é a mesma coisa de latitude, obviamente. Altitude é também uma distância, só que uma distância em metros, de qualquer ponto da Terra também, só que para o nível do mar. Beleza? Nunca confundir isso, pessoal. Latitude, distância em graus. Por que em graus? Porque a Terra ela é um círculo, né, que a gente vai chamar de círculo, geóide. A gente vai costumar chamar de círculo. Né? Então, uma distância em graus de qualquer ponto da Terra para a linha do Equador. Altitude, distância em metros, a gente vai ver de altura de qualquer ponto da Terra para o nível do mar. Beleza? As áreas entre 2.000 metros e 200 metros são planaltos. Beleza? E os planaltos eles vão ter diferentes formas, que a gente vai chamar de pico, que tem essa formazinha aqui, de morro, de colina, de chapada, de escarpa e de cuesta. Beleza? Então essas são as principais formas do Planalto. No Maranhão, por exemplo, tem a Chapada das Mesas. Por quê? Porque tem forma de uma mesa, né? Uma chapada que tem forma de mesa. Tranquilo, pessoal? E planície? Planície é o seguinte, tu pega tudo que tu aprendeu de Planalto e tu faz o contrário. Por quê? Porque a planície é uma área onde o processo de sedimentação, ou seja, de preenchimento, é maior que o processo de erosão. Beleza? E por que isso, pessoal? Porque nas planícies vão predominar o preenchimento, feito isso por detritos que são carregados pela chuva, que são carregados pelos rios, né? Pelas vias pluviais e pelas vias fluviais, ou seja, pelas chuvas e pelos rios, pelos ventos, pela ação do homem, e são levados para as áreas mais baixas. Aquelas áreas mais baixas, elas são depositados sedimentos, né? E esse sedimento ele vai preenchendo aquela área, que é chamada de planície. Ou seja, o processo de sedimentação maior que o processo de erosão. Tranquilo, pessoal? Então vai lembrar, planalto, uma área alta, não é? Uma área alta. Por ela ser alta, o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação. Planície, uma área mais baixa. Por ela ser mais baixa, o processo de sedimentação vai ser maior. Certo? Aqui você vai ver vários tipos de planícies, não é? Por exemplo, a planície da Amazônia, a planície litorânea, a planície do Pantanal e a planície que é chamada de Pampas, lá do Rio Grande do Sul, certo? As pradarias do Rio Grande do Sul. E depressão, pessoal. Então, até então, eu falei de dois conceitos que é fácil de entender. Planalto, uma área onde o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação. Planície, uma área onde o processo de sedimentação é maior que o processo de erosão. E depressão é o quê? É mais fácil ainda, é uma área mais baixa que as áreas vizinhas. Beleza? Olha o exemplo aqui, ó, da depressão sertaneja. Eu tenho de um lado, né? De um lado da depressão do sertão nordestino, né? De um lado mais a oeste, a gente tem a Chapada da Ibiapaba, né? Ou seja, um planalto, também chamado de Planalto da Ibiapaba. E ao leste, a gente tem a Chapada da Borborema, ou Planalto da Borborema. Eu tenho dois planaltos ali e no meio eu tenho uma depressão, ou seja, mais baixa que as áreas vizinhas. Tranquilo? Então, bora lá. Ó. Partes mais baixas que as áreas que as circundam, ou seja, que as áreas vizinhas, apresentam uma leve inclinação, que são também caracterizadas pelo processo de erosão. Certo? Então,
Outra diferenciação boa de vocês entenderem, pessoal. As depressões elas são caracterizadas em duas. A depressão que a gente chama de absoluta, que ela é mais baixa que o nível do mar, e a depressão relativa, que ela é acima do nível do mar. Exemplo, a depressão sertaneja. É uma depressão relativa. Ela é mais baixa que as áreas vizinhas, mas ela não é mais baixa que o nível do mar. Um exemplo de uma depressão absoluta é o Mar Morto, lá na Ásia. Por quê? Porque ele é mais baixo que o nível do mar. Uma área muito baixa, certo? E as montanhas, pessoal. E galera, você vê várias vezes durante o seu dia, na televisão às vezes falam isso, que fulano de tal foi para uma área montanhosa, né? Uma área de montanha, uma região de montanha, falando do Brasil. Sempre quando esse cara falar isso aí, ele está redondamente errado, né? Então o erro dele é do tamanho de uma montanha, porque no Brasil não tem montanha, beleza, pessoal? Então coloca isso na cabeça, porque geralmente eles até colocam essas questões que pessoas que não estudam caem, né? Porque qualquer pessoa que estudou já sacou que no Brasil não tem montanha. Por quê? Lembra lá da aula de formação da Terra? O Brasil ele está bem no meio da placa tectônica, da placa sul-americana. Por ele estar bem no meio, ele não sofre a ação de placas tectônicas. E montanha é o quê? Uma formação de ação de forças tectônicas. Ou seja, de uma placa tectônica entrando em outra, uma mergulha debaixo e causa o soerguimento de terra. Esse soerguimento de terra é chamado de montanha. Como são várias montanhas, são cordilheiras. Exemplo, a Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes, lá no Chile, e pega parte também da Bolívia, ela é uma cordilheira, né? Ou seja, conjunto de montanha. Por quê? Porque tem uma placa sul-americana e a placa de Nazca. Uma mergulha embaixo da outra e provoca o soerguimento. Esse soerguimento vai provocar montanhas, que são áreas de grande altitude, né? Áreas muito elevadas. E por ser muito elevada, o ar é rarefeito. E pelo ar ser rarefeito, quando o Brasil vai jogar lá na Bolívia, eles perdem, geralmente empatam, né? E botam culpa na altitude, né? Sempre, né, botam culpa na altitude. Pode ser futebol ruim, mas também tem sim culpa da altitude, pessoal. Por quê? Porque como o ar é mais rarefeito, para você praticar exercício, você faz mais força, né? Para puxar o oxigênio. Então, quando você faz mais força para puxar o oxigênio, você cansa mais rápido. E mais, a bola, por o ar ser mais rarefeito, ela corre mais, ela é mais rápida. Então, outro efeito da altitude aí. Beleza, pessoal? Então, não só a região dos Andes, né? A região do Tibete também, onde tem o maior pico do mundo, que é o Monte Everest, né? Então, uma região de encontro também de placas tectônicas que provocam o soerguimento de terra, que provocam montanhas. Então, quais são as formas da Terra? Não é difícil de entender. Planalto, área onde o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação. Planície, processo de sedimentação maior que o processo de erosão. Depressão, áreas mais baixas que as áreas vizinhas. E montanha, encontro de placas tectônicas. Beleza? Uma área resultante do encontro de placas tectônicas. Um grande soerguimento de terra. Elas são jovens, ou seja, quando são formadas em épocas geológicas recentes, então elas são muito mais altas, essas áreas, e elas podem ser velhas, onde elas têm uma formação mais antiga, elas sofrem mais processo de erosão, né, e elas são um pouco mais baixas. Tranquilo, pessoal? Então, no mais é isso, pessoal. A aula é pequena mesmo, né? Eu não quero fazer confusão na cabeça de vocês, eu só quero que vocês entendam isso. E posteriormente eu coloco mais aulas falando dos tipos de solo, estruturas da terra, que é para separar, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. E no mais, fiquem com Deus.